Vamos montar minha biografia comigo? Eu gostaria de registrar essa minha jornada não só com vídeo, sabe? Mas eu também queria algo físico que desse para guardar. Vai que dá um pane aí no celular e a gente perde tudo, né? E aí eu resolvi fazer isso no estilo de um scrapbook. Um scrapbook é um álbum de memórias, lembranças, fotografias. E nesse álbum você pode colocar fotos, né? Recortes de revistas, enfeites, adesivos, enfim. É um álbum bem criativo e artístico. E aí, eu lembro que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que esse meu canal no YouTube ia ser uma espécie de entrevistas, sabe, em tempo real da minha carreira. Eu disse que geralmente quando passa muitos anos, os artistas começam a dar entrevistas e falam como foi o processo. Então eu queria fazer essas entrevistas agora, compartilhando com vocês. E a biografia vai ser exatamente isso também. Eu quero montar a minha biografia com vocês, conforme os capítulos forem acontecendo. E não ter que esperar 10 anos para lançar uma biografia. Eu poderia usar uma agenda comum? Poderia, mas as que eu estava achando eram comuns demais e as folhas muito finas. Por exemplo, eu resolvi fazer a minha própria agenda e eu estou usando essa folha aqui, que é a gramatura de 180 gramas. E ela é mais grossinha, então se você for colar, pintar, desenhar, não vai passar para o outro lado da folha. E eu já fiz uma agenda antes, essa daqui é a minha agenda. Ela é uma espécie de diário para registrar memórias, pensamentos, sentimentos, momentos da vida. E aí eu coloquei, fiz lettering aqui na capa, coloco fotos também, escritos, sabe? Tem muita coisa, eu já usei ela quase toda e faço de uma forma assim bem artística. E procuro até inspirações também. Enfim, eu vou mostrar para vocês um pouco dos materiais que eu vou usar para essa agenda. Primeiro eu estou usando como guia uma aula do canal da Scrapily, acho que é assim que se lê. Depois eu vou deixar o link para vocês e ela ensina a fazer essa agenda passo a passo, que vai ser costurada, dá até para ver aqui os detalhes de costura. Então, a folha com a gramatura 180 é a que eu tô usando, mas na aula ela usa uma gramatura um pouco menor, que é aquela folha de ofício comum, fininha. E ela vai precisar também das capas, eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei um caderno comum, cortei, tirei o arame, cortei no tamanho que eu ia querer e cobri assim, aqui atrás, ou na frente, né? Aqui é a parte de dentro, como vai ficar. Eu até deixei aqui que essa outra eu vou cobrir com esse paninho aqui, que é um pouco mais fino, que é onde vai ser a capa. Eu vou pintar essa capa, depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E eu usei a parte de dentro, branca, mas você pode usar preto também. Isso tudo vai ficar ao seu critério. E eu vou precisar aqui também de agulha, que já tá aqui separado, e a linha específica, gente. É uma linha que se chama linha encerada. Tem que ser essa linha, porque ela é resistente, ela não tora. Ela é até meio grudentazinha, aí ela é bem resistente. Já dobrei todas as folhas, são 10 bloquinhos e eu coloquei 4 folhas, né, dobradas em cada bloquinho. Não coloco muito porque senão fica muito grosso, aí não dá certo. E já é muito satisfatório, né? Já dá pra ver aqui o formato da agenda. Aqui eu fiz as marcações seguindo as instruções do vídeo, que é onde vai ser furado, porque a gente vai ter que furar cada bloquinho desse. Eu peguei aqui uma ferramenta. Nos vídeos indica uma ferramenta apropriada, mas como eu não tinha, eu vou usar esse negócio aqui, que é de fazer as unhas mesmo e ter uma pontinha e vai servir. E aí eu vejo onde é que tá a marcação, eu vou só aumentar aqui para mim conseguir enxergar melhor. Eu vou começar essa minha biografia com um prólogo. Um prólogo num livro é algo que vem antes do capítulo 1. Pode ser uma história, pode ser só para contextualizar do que vai se tratar um livro, às vezes pode ser até um acontecimento do futuro. No final do livro eles botam no começo, antes do capítulo 1, só para dar, sabe, uma ideia ali. E no meu prólogo eu vou colocar um resumo dos meus últimos 5 anos como artista.
Porque esses últimos 5 anos foi uma etapa só, que pode ser chamada de sou artista? Isso mesmo, é uma pergunta. Eu já duvidei muito sobre essa certeza de ser artista, e esses 5 anos foi uma busca sobre isso, sobre a certeza de ser artista. E foi um conjunto, sabe, de muitas dúvidas, incertezas, inconstâncias, porque durante esse tempo eu parei de pintar várias vezes. Teve meses que eu ia até o meu estúdio de artes, que ficava ao lado do meu quarto, em uma sala ao lado do meu quarto. Eu olhava para todo o material que eu tinha, os pincéis, tintas, e simplesmente não conseguia pintar. Não conseguia produzir nada. E aí vinha aquele sentimento, aquelas perguntas. Eu sou artista? Eu realmente sou artista? Será que eu devo continuar investindo nisso? Será que não foi só uma loucura da pandemia? Porque assim, contextualizando vocês, eu comecei essa coisa de artista na pandemia. Era 2020 e o mundo estava sofrendo com uma Covid-19. E aí todo mundo trancado em casa, com medo, as escolas fecharam, tudo fechou. E começou muito a aumentar esses cursos online, né? Antes a gente não escutava falar tanto, mas na pandemia aumentou muito. E aí nos cursos online tinha os workshops semanais, né? Que era para apresentar o curso, você fazia uma semana gratuita. E foi quando eu me deparei com o curso de lettering da Carol Stefanini. E assim, quando eu vi os desenhos, as artes, pintura em parede, eu fiquei fascinada. Eu fiquei assim, preciso disso. Então eu fiz um workshop gratuito. Gente, eu tô tendo que desfazer o negócio que eu acabei de fazer, porque eu fiz errado. Eu tenho que, na hora de costurar, tem que puxar a linha até o final, então ela não pode estar enganchada aqui. Mas enfim, eu fiz o workshop, as aulas gratuitas, e no final o curso foi apresentado com um valor promocional. Mas, mesmo assim, o valor era muito alto para a minha realidade da época, sabe? Porque assim, antes da pandemia, eu e minha mãe vendíamos din-din gourmet na rua. E aí, deixa o caminhão passar. Pronto, gente, a minha realidade é essa, que a rua aqui é muito barulhenta, eu ainda não tenho microfone para gravar para vocês. Mas, como eu estava dizendo, eu e minha mãe vendíamos din-din gourmet na rua. Então, quando a pandemia começou, a gente teve que parar, né? Não era uma renda fixa. E aí, a gente estava vivendo do auxílio emergencial que tinha liberado pelo governo na época. Então, assim, o curso era de R$700. Você vê que R$700 hoje, para muitas pessoas, pode ser um valor muito baixo, mas para mim, na época, era fora de cogitação. Eu não tinha como investir esse valor no curso. Mas eu queria muito, muito mesmo. Tinha algo ali que me despertava esperança, sabe? Então, eu liguei pro meu pai adotivo, porque eu não tinha um relacionamento com meu pai biológico, mas tinha com esse meu pai adotivo, que estava do outro lado do estado, que não vivia com minha mãe há muito tempo. E embora a gente tivesse um relacionamento, eu nunca fui de pedir nada pra ele, eu não esperava ter que pedir nada pra ele. Eu me senti, tipo assim, muito constrangida, né? Eu não tinha o direito de pedir, ele não tinha a obrigação de dar. Mas, como eu disse, eu queria muito, muito mesmo. Então, ignorei a vergonha e liguei pra ele. Alô, pai, compra um curso pra mim? Imagina, eu nunca tinha pedido nem R$10 pra ele. Claro, eu já tinha me dado vários presentes, mas eu nunca tinha pedido nem R$10 pra ele. De repente eu ligo, peço 700 pra ele comprar um curso. No meio de uma crise pandêmica, ele com a família dele, com as responsabilidades financeiras dele. Mas qual foi a resposta dele? Não. Tô brincando. Ele comprou o curso pra mim. Vocês não têm noção da alegria que eu fiquei com isso. E eu acho que ele nunca vai entender também o quanto aquilo significou pra mim. Porque quando eu liguei, o meu medo era de ouvir: você quer investir desse tanto de dinheiro num curso de desenho? Né? O meu medo era esse de ligar, mas ele apenas perguntou: tem certeza? E quando eu disse que sim, ele acreditou. Talvez ele não saiba o quanto eu sou grata por isso. Então eu quero deixar registrado aqui uma mensagem para o meu pai. Obrigado, pai. Muito obrigado por acreditar em mim.
Eu sou grata por isso. Te amo! Enfim, como eu estava dizendo antes, eu me questionei muito sobre a certeza, sobre eu ser artista. E a certeza de ser artista antes de começar o curso, aquela certeza que eu tinha, que me impulsionou a ir atrás do curso, já não era tanta certeza assim. E foi só no último ano que eu consegui recuperar essa certeza, que foi quando eu fiz a viagem, né, no ano passado, 2025, para Recife, para passar um mês lá. Tem um vídeo aqui no canal sobre o mês que eu fui passar em Recife. Então eu fui para lá para conhecer o mercado, para me ver como artista, me encontrar como artista. E assim, foi um mês de muitas emoções. Ora eu estava empolgada e ora eu estava apavorada. Estar sozinha em uma capital, em um apartamento no meio de uma capital, foi uma oportunidade para eu me encontrar comigo mesma, olhar para mim, sabe? Era só eu e eu. Isso dá a oportunidade de não só identificar qualidades, mas também defeitos e o que nos falta. E fazer essa autoavaliação, né? Se encarar, ver os defeitos e o que falta não é fácil. Embora ver qualidades, identificar qualidades para alguns também não seja fácil. Eu indico para essa autoavaliação terapia, tá, gente? Ajuda muito. Essa experiência me trouxe a base para a minha certeza. Sou Camila Emily, sou artista. No começo eu tinha medo de dizer isso. Eu tinha medo de parecer snob, tinha medo dos comentários inconvenientes. E não que os comentários sumiram, mas agora eu olho de forma diferente para ele. Então, antes eu dizia assim, oi, sou artista. E agora eu digo, sou artista. Prazer, Camila Emily, sou artista. Essa é a minha profissão. Ninguém tem vergonha de dizer que é médico e nem questiona quando alguém diz que é médico, né? Então, assim, a verdade é que muitos ainda precisam aprender como reagir às profissões de cada pessoa. E sabe o que é mais engraçado nisso tudo? É que meus pais foram os primeiros a acreditar em mim. Mas, recentemente eu percebi que teve alguém que acreditou em mim antes mesmo deles. Essa pessoa foi eu mesma. Porque se eu não tivesse acreditado em mim, eu não teria ido atrás do curso, eu não teria encontrado uma solução para fazer o curso. Eu teria dito logo, eu nem sei desenhar, minha letra é péssima, como é que eu vou fazer um curso de letra, minha letra é péssima. Então, teria sido essa a situação. Mas não foi. Eu acreditei que era capaz. Quando meu pai me questionou se eu tinha certeza, eu tive a certeza que eu era capaz de aprender, que eu conseguiria fazer aquilo. Então, a primeira a acreditar em mim foi eu. Tudo isso foi de forma muito inconsciente. Eu só consigo perceber agora, olhando para trás, né? Que eu precisei acreditar em mim primeiro. Mas, infelizmente, né, ao longo do tempo, essa confiança, ela começou a ser abalada. E quando alguém comentava assim, por que você não faz disso um hobby? Isso é trabalho? Ou quando questionava, né? Eu acabava me desanimando ainda mais, questionando ainda mais. Será que eu consigo mesmo? Será que isso tem futuro mesmo? Né? Uma expressão que as pessoas usavam essa. Isso dá futuro? A minha estadia em Recife me fez recuperar essa confiança que havia sido perdida. Quando eu fui para lá, eu fui com um pensamento. Eu vou passar um tempo aqui dedicado somente às minhas artes. E aí eu decido se eu continuo ou se eu desisto. Só que, pensando bem, eu acho que desistir nunca foi realmente uma opção. Então, eu finalmente me aceitei como artista. Não posso dizer que sou 100% confiante, acho que não tem como chegar aí nos 100%, até porque uma hora ou outra algo vai nos abalar. Mas, analisando toda essa trajetória dos 5 anos, eu posso dizer que eu tenho a certeza. E, embora eu não tenha percebido logo, a certeza, ela sempre esteve comigo. Senão, eu já teria desistido. Na verdade, eu não teria nem começado. Se olhar para o começo, no começo do curso, eu falei que queria
porque era uma forma de eu ganhar dinheiro. Mas será que era por isso mesmo? Na pandemia, eu via muitos jovens começando cursos, trabalhando, e assim, eu senti que por eu estar parado, eu não estava fazendo nada, eu estava perdendo uma parte da minha juventude, que era o começo dos meus 20 anos. Então eu olhava todos aqueles cursos e tudo, mas nada me chamava a atenção. E quando eu olhei e vi o curso de lettering, eu me identifiquei com aquilo. Percebe o ponto? Existiam outras formas de ganhar dinheiro, a questão não era essa. Mas eu iniciei as artes não por causa do dinheiro, mas porque pela primeira vez eu me enxerguei em algo. O dinheiro é só uma forma de sustentar isso, né? Já que eu não poderia fazer o curso só porque gosto, por paixão ou por afinidade, como alguns têm esse privilégio de fazer algo só porque gosta, né? No meu caso, eu precisava de uma renda. E aí entra a segunda parte da minha jornada, que é descobrir que tipo de artista eu sou. Porque essa questão financeira acabou atrapalhando nesses meus 5 anos, que é a primeira parte da jornada, a minha visão sobre isso, sobre quem sou como artista. Porque eu fiquei dividida em um paralelo entre vou fazer esse tipo de arte porque dá dinheiro e vou fazer esse tipo de arte porque me representa. É um paralelo um pouco complicado. Enfim, mas essa questão do que tipo de artista eu sou já faz parte dessa segunda etapa da minha jornada, né? Hoje foi só sobre essa primeira etapa desses 5 anos, essa jornada. E para concluir essa história, eu quero dizer para você que não importa o que você esteja fazendo ou em que momento da vida você esteja, você precisa olhar para si, olhar para dentro, sabe? A maioria das respostas às perguntas que você está fazendo está aí dentro de você. Você só precisa acessá-las. E não importa o que você decida fazer, você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Porque ao longo do caminho, qualquer comentário que façam para você negativo, você não vai desistir, porque você já vai saber o que você quer, você vai ter aquela certeza. E esses comentários não vão te abalar. Quer dizer, vão te abalar, mas não vão fazer você desistir. Você vai encontrar uma forma de fazer dar certo. E eu não estou romantizando, não vai ser fácil. Você vai encontrar pessoas no caminho que vão te dizer coisas ruins, vão te desanimar. Mas tenha certeza que você também vai encontrar pessoas incríveis que vão te ajudar nessa jornada. E pelo amor de Deus, se alguém vem e te diz algo ruim, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre você. Se afasta dessa pessoa. Não estou dizendo pra gente criar inimizade, mas porque é família, amigo, não é pra você ter inimizade. Mas se a pessoa que deveria te apoiar, te incentivar ou te dar conselhos, né? Porque às vezes você também não tá fazendo muito certo, mas ela só te critica, isso é uma pessoa que você não deveria ter ao lado, né? A gente deve impor alguns limites, cortar, sabe? Aquela linha de pensamento que vem pra te desanimar e você, opa, aqui não. É bíblico, Eclesiastes 7:21. E digo mais, nós temos que aprender a interromper conversas tóxicas. Simplesmente alguém vem e começa a falar um monte de besteira e a gente fica, é mesmo, né? Ouvindo, só interrompe. Não, olha, isso não faz sentido pra mim. Vamos mudar de assunto? Entre em outro assunto, sabe? Interrompe a conversa tóxica. E, enfim, você só precisa acreditar em você, sabe? Lutar por isso, descobrir quem você é, o que te anima, o que te desanima, o que você gosta, o que te motiva. Enfim, vamos lutar e vamos tentar sustentar as nossas escolhas. Hoje compartilhei um pouco da minha jornada com vocês, né, sobre essa primeira parte, e quero continuar contando a minha história sobre essa segunda parte. Quero descobrir o que a arte significa para mim, quem eu sou como artista. E o mundo das artes, ele é muito amplo, é muito diverso e eu quero muito explorá-lo e espero que vocês gostem de acompanhar toda essa jornada também. Eu ainda tenho muito que aprender, mas espero que as minhas experiências possam ajudar e incentivar outros sonhadores como eu. E eu não vou conseguir filmar todo o processo dessa agenda para vocês,
Mas vou mostrar, quando eu finalizar, vou mostrar ela e vou mostrar pra vocês como é que tá ficando até agora. Eu já tô terminando de costurar o primeiro bloquinho de folha. E olha como, aqui é a última página, né? Então eu vou cortar essas pontinhas e olha como fica a costura bem certinha. Fica um detalhe aqui na agenda, igual essa daqui, né? Que tem o detalhe aqui da agenda na frente e atrás. E ela tá ficando assim. Na próxima eu vou voltar, vou mostrar o resultado final da agenda. Vou falar também sobre a capa, como é que vai ser, o nome e o significado também que vai ter nessa capa e no enredo dessa biografia. Eu quero trazer para vocês também um vlog. Eu vou tentar fazer um vlog com uns vídeos fazendo um resumo desses 5 anos, sabe? De artes que eu já fiz ao longo desses 5 anos. Inclusive, esse nosso cenário que tá aqui hoje, eu montei pensando nisso. Foram um dos primeiros desenhos que eu fiz no meu primeiro ano, muitos estão datados de 2021. Comecei o curso em 2020, né? E muitos são de 2021. E eu coloquei aqui justamente para relembrar um pouquinho do começo dessa jornada. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero citar o trecho de uma música que gosto muito, que se chama Snooze, e é uma composição de August D. Wilson. Diz assim: chore em voz alta quando você odiar o mundo, quando a mão que te cumprimentou se transformar em um dedo apontado. Você pode dar um suspiro profundo e gritar, porque você não é diferente de ninguém. Por que escolheu essa estrada dolorosa e solitária? Nunca esqueça o motivo. Mesmo que o tempo passe, que os sonhos de vocês não fiquem apenas no plano dos sonhos. Eu vou torcer por vocês a qualquer hora, em qualquer lugar. Sonhe. O curso foi apresentado... Ah, não acredito. Vai ficar... E aí, entra... Desculpa. Da minha segunda parte dessa jornada para vocês. Eu